sacrifício, a carne e o sangue de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo... Aliás, toda a palavra está baseada, só para você ter, quem está anotando, baseada em João capítulo 6, do versículo 22 a 59, tá? Mas eu vou ler esse texto de Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Marcos capítulo 14, verso 22 a 24, ele diz: enquanto comiam, tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Nós temos o hábito de falar sobre esse texto apenas quando vamos celebrar a ceia mensalmente, mas ela tem significados muito mais fortes que nós precisamos parar para meditar um pouco sobre isso e não estar relacionado como um ritual, como algo repetitivo, como a Eucaristia, né, que a Igreja Católica faz, aquele momento da comunhão, onde o padre sozinho celebra a ceia do Senhor. A ceia foi aberta para todos nós e precisamos entender a proposta do Senhor quando nos traz isso. Jesus, quando estabeleceu, ele orientou que partilhássemos do pão e do vinho para com todas as pessoas. E isso fala de princípios para todos que seguem a Jesus, para que eles mantenham essa prática. Atos 2, 42, ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Fazia parte do ensino deles falar disso para as pessoas, de estarem participando desse momento de comunhão e de aliança. Então, a ceia, ela não se limita a uma recordação, a uma lembrança de algumas coisas que aconteceram, principalmente o sacrifício de Jesus ali na cruz. Deus, ele continua atuando até hoje através da ceia. E quando ele fala isso, irmãos, ele está mostrando os aspectos existenciais nesse sacrifício. Às vezes nós esquecemos, nós vemos que ele realmente se sacrificou, ele morreu ali na cruz, ele passou por esses momentos difíceis, mas nós precisamos entender cada parte. Ele fala do pão, e nós sabemos que o pão fala do corpo de Cristo. Só que naquela época, eles pegavam o trigo, e eles tinham que triturar o trigo, não tinha liquidificador, não tinha nada que pudesse trazer para fazer a farinha, e aquilo era esmagado, era pisado, ele era, de alguma forma, eles estavam ali trabalhando naquele trigo cru ainda, para que depois disso fosse inserido a água, para que formasse aquela farinha que nós conhecemos para fazer o pão. Veja que ele diz em Lucas 22, 19, como nós lendo: e tomou o pão, deu graças, partiu e deu para os discípulos. Veja que tem três coisas aqui importantes. Ele pegou o pão, ele agradeceu e ele deu para outras pessoas. Vamos guardar esses passos, vamos falar mais na frente. Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele é o pão que foi pego, partido e entregue. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele deu em favor das pessoas e ele disse: faça isso em memória de mim. O que ele está dizendo? Pegue a palavra, o pão vivo que foi partido, que nós já vivenciamos na nossa própria história, e dê a outras pessoas. Quantas vezes nós negamos o pão vivo para outras pessoas, irmãos? Não, todo mundo que me pede, eu pago o lanche, eu dou alguma coisa. Ele não está falando disso. Dê a palavra é o poder libertador. Precisamos entregar o que nós recebemos. O pão vivo veio, o sacrifício foi feito, aceitamos o sacrifício, agora é hora de dar esse sacrifício para outra pessoa, viver a vida de Cristo também, ter a sua vida transformada também. E aí nós podemos ver algumas coisas importantes aqui, que falam de características muito
significativas de Jesus nesse contexto da ceia. Essa preparação do pão e da farinha, desses grãos de trigo, irmãos, eles eram trabalhados e amassados para depois inserir essa água. Isso fala do sacrifício de Jesus, ele foi submetido a tudo isso. Isso que Jesus, ele passou por sofrimentos e maus tratos, para que ele pudesse chegar até naquela cruz. É aquela massa da farinha que foi ali amassada, triturada, para poder formar o pão. O pãozinho, quando o padeiro coloca na massa, aquela massa no forno, para ela assar, ele tem que fazer risco com alguma coisa pontuda, não é? Algo pontudo que vai fazer riscos nele, marcas. Por isso que às vezes a gente tem uma casquinha mais grossa de um lado, que a gente tira para pegar o miolo, né? Pois é, eles são marcas que são feitas ali no pãozinho, para que ele possa não pegar pressão e explodir. Tem que ter um acesso de oxigenação até dentro do pão, para que ele não venha ser deformado. Vamos colocar assim essa palavra, né? Então são feitas perfurações ou arranhões na superfície da massa. E essas marcas, irmãos, lembram as feridas que foram feitas em Jesus e foram infligidas no corpo de Jesus por pessoas que estavam ali naquela hora dilacerando a sua carne. O pão vivo, ele passou por esse processo. Veja que quando houve aqueles açoites do soldado romano, aqueles açoites, irmãos, aquele instrumento ali, era tipo um couro que tinha um metal na ponta, e ele batia e arrancava o couro mesmo. Ele estava dilacerando e fazendo marcas no corpo do pão vivo que veio nos céus. E ele passou por tudo isso, porque a Bíblia diz que por suas feridas somos sarados. Era necessário ferir o pão vivo, assim como ferimos o pãozinho natural, para que ele possa ser colocado no fogo. Foram as marcas também que o nosso mestre passou, tendo as suas mãos furadas, pés furados, perfurados do lado pelo soldado romano, porque Jesus, ele foi essa pessoa que passou por todo esse processo, para que a gente entenda o significado real do pão que nós estamos comendo. Ele foi triturado, ele foi massacrado, assim como foi aquele trigozinho quando saiu lá do campo, para ser trabalhado até formar o pão que nós conhecemos. E ali, quando ele entra na fornalha, o pãozinho entra naquele fogo ali, ele precisa ser cozido, e nós fomos submetidos também, irmãos, por causa do nosso pecado. Jesus, ele fez isso tudo para que eu e você não entrassem em juízo de ir para a fornalha ardente, que é o inferno. Essa forma é uma figura, claro, para mostrar o peso da culpa que ele estava levando sobre os seus ombros, que era minha e que era sua. Jesus estava carregando um peso enorme da humanidade sobre si, para evitar que eu e você fôssemos para a fornalha, e muitas vezes isso é ignorado. Diga misericórdia. Quando ele fala do vinho, ele está mostrando, irmãos, sobre o processo, como ele é feito. Eu já estive na casa de Obed-edom, e lá tinha uma máquina que mostrava como era feito o vinho na época, como ele era amassado. Ele primeiro tinha que ser pisado pelas pessoas. Todos aqueles homens ficavam dentro de um lagar e pisavam aquele monte de uvas ali. Hoje, claro, não é mais assim. Para poder extrair, tinha uma valazinha que o vinho escorria, o suco da uva escorria, e passava por uma outra máquina lá, onde eles também iam tirar as cascas e todo o resto que ficava. Era um processo cansativo para quem estava produzindo, e era um processo longo, porque demorava muitas horas para isso acontecer. Então, hoje elas já são prensadas mecanicamente, já não como na época. Mas ele fala da nova aliança. E a nova aliança para nós, irmãos, tem um significado muito grande, porque ela mostra o contrário da velha aliança. A velha aliança era sacrifício de animais, matou, acabou. A nova aliança não, ela teve etapas, teve sofrimento, teve dor, teve horas ali pendurado naquela cruz, até que tudo se consumasse. Então, ele mostra o contraste das alianças, mas uma coisa que era repetitiva, ela veio para ser definitiva.
Essa aqui os meus sacerdotes ofereciam constantemente sacrifício pelo pecado, porque nunca para, nosso pecado nunca se acaba. Mas aqui quando Jesus veio, Ele trouxe um sacrifício perfeito e definitivo, que não precisa ser renovado todo o tempo. E isso é fantástico, irmãos, porque Ele fala da profecia lá em Jeremias 31, de 31 a 34, depois você lê em casa. E isso mostra que o sangue de Jesus não era uma coisa simbólica, era real, era uma vida sendo derramada em troca de milhares de outras vidas. Veja o valor do sangue de Jesus. Uma só foi suficiente para toda a humanidade, o Filho de Deus que pagou um preço por todos nós. E assim, nós vemos esse esmagamento das uvas. Nós vemos o que Jesus fez sendo derramado ali naquela cruz de uma forma cruel. Foi um esmagar da sua vida, um esmagar do seu corpo. Claro que não é literal de passar um trator por cima, mas Ele estava negando toda a sua essência humana. Ele estava sendo levado para ser liquidado, como se pudesse tirar Ele de circulação. Isso nunca o diabo vai conseguir, nunca, porque Ele já era, Ele é e vai ser sempre, sempre o Senhor de todas as coisas. Por isso que a ceia também nos faz lembrar do que Jesus ainda fará por nós. Irmãos, isso é bom, saber o que Ele ainda vai fazer na nossa história. Ele já fez grandes coisas se olharmos para trás, mas o que tem para frente ainda é infinitamente melhor. Nós não podemos caminhar com Jesus sem ter a esperança do amanhã, sem ver o que vai acontecer na nossa vida, porque nós muitas vezes esquecemos que veio a vida através dele, o pão vivo, esquecemos que recebemos a cura através da sua vida. Muitas vezes esquecemos que através desse sacrifício mais importante, recebemos perdão, diga aleluia. O perdão apaga nossa transgressão, irmãos, anula tudo errado que nós já fizemos e nos dá uma nova chance. O Senhor todo dia está nos dando uma nova chance. Quando você acorda, crente, é uma nova chance que Ele está te dando. Quando você abre os seus olhos, glorifica, Senhor, obrigado. Hoje eu tenho uma outra chance de ser melhor do que ontem, de fazer mais do que eu não fiz ontem, de realizar coisas que agradem o teu coração, esse coração grato ao nosso Deus. Por isso, irmãos, que todos os dias temos a oportunidade de sermos pessoas transformadas. O quanto você deixa Ele transformar você. Eu amanheço e anoiteço a mesma Deise, eu amanheço e anoiteço a mesma pessoa, amanheço e anoiteço repetindo os mesmos erros, as mesmas práticas. Está errado. Todas as manhãs é uma transformação nova. Todas as manhãs, algo novo Deus começa a fazer, que vai tirando as coisas da velha natureza, que insiste em querer reavivar na nossa vida. E precisamos dar a Ele essa chance, esse espaço. Eu quero essa mudança. Pode doer na carne, mas eu quero essa mudança. Vou sofrer um pouquinho, a renúncia aqui, a renúncia dali, meus irmãos, mas o fim é maravilhoso. Quando você está liberto, quando você está livre, quando você não tem mais nenhuma algema que te prenda, Deus está trabalhando no nosso caráter exatamente para viver isso. E às vezes nós nos submetemos a algumas algemas, nós mesmos vamos para a zona de perigo, vamos para a zona da vulnerabilidade, vamos para perto de pessoas que nos influenciam mal, pessoas que levam a gente para longe do Senhor. Ei, você não está buscando transformação, você está buscando o velho, está buscando a velha vida, está andando para trás. Você não é caranguejo, o Senhor colocou teus pés para frente, para você andar assim, nunca assim para trás. Deus, Ele quer que a sua visão esteja para frente, irmãos, não se distraia. O diabo hoje está trabalhando muito com distrações, para nos afastar do Senhor. Fique focado, é aqui que eu quero chegar, é aqui que eu vou, o meu futuro está ali na frente, a Nova Jerusalém está ali, o céu está ali mostrando que Ele está vindo e que eu vou subir com Ele. Foca! Vamos ver algumas verdades aqui sobre o sacrifício de Jesus, representado aqui pelo esse pão e esse vinho. A primeira delas que eu quero destacar aqui é a salvação eterna para todos os que creem em Jesus. Você crê em Jesus?
É para você. João 6, 37 a 39, ele diz: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Qual é o problema do século? Rejeição. Ele diz: pode rejeitar o que for, mas eu nunca vou rejeitar você. Olha que coisa linda. Jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou. Qual é ela? Ah, Deus, que lindo. Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa verdade é muito tremenda, irmãos, porque ele afirma que todos, não é um, não é dois, não é três, não é quatro, todos que o Pai me der, eles vão vir até mim, e eu não vou rejeitar, eu vou cuidar deles, eu vou transformá-los, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua casa, eu vou mudar a sua história. Jesus está se comprometendo. Aleluias. Ele enfatiza a sua missão, irmãos. Jesus era focado, eu me apaixono por ele, porque ele não tinha meias palavras, não, ele era curto e grosso, levava logo direto no assunto. Eu não vou te deixar, eu me comprometo com a tua vida. Olha isso, irmãos, quantas pessoas hoje não estão nem aí para ninguém, mas Jesus está 100% comprometido com você. 100% empenhado em mudar a tua vida, 100% empenhado em fazer você feliz, caminhando com Ele, fazendo cumprir a sua vontade na vida de cada um de nós. Por isso essa vontade de Deus, irmão, Jesus expressa assim, que nenhum deles se perca. O compromisso dele é trabalhar em nós para que nenhum se perca, para que o diabo não te engane, não te arraste, não te leve para longe, ele vai te buscar. Você pode até sair, mas ele vai te buscar. Vem que puxa pelos cabelos, volta. Ele tem um compromisso contigo. No dia que você disse sim, ele disse: eu digo sim também. Mas se você disser não, eu vou atrás do meu sim. E ele vai trazer você. Pode estar desviado o tempo que for, você que está me ouvindo, saiba de uma coisa: ele vai atrás de você, porque ele tem um compromisso de mudar a tua vida. E ele vai mudar sim a tua vida e a tua história. Por isso Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aqui você que diz: não, eu tenho a minha fé. Não, eu falo com Deus lá em casa. Não, eu sou amigo de Deus. Não, eu já sei de tudo isso. Mas se não confessar com a sua boca, querido, não vale o jogo. Você tem que entrar dentro do propósito de Deus. Se com tua boca confessares que Ele é teu Senhor, não é o Senhor que todo mundo conhece não, porque é uma figura distante. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e crer no seu coração, aí a coisa funciona. Mas muitas confissões são da boca para fora. E aí não tem resultados definitivos na vida da pessoa. Ele continua nas mesmas práticas. Quando o Senhor entra, o Senhor dá comandos novos. O Senhor tira de tempo o Senhor velho que escraviza, que maltrata, que acorrenta, que é covarde, que não pede licença, entra na tua história e acaba com tudo. Não, Jesus, ele é educado, ele bate na porta. Eu posso entrar? Se você abrir a porta e ele me chamar, eu entro lá e vou sentar com você e nós vamos cear juntos. A diferença está aí, meu irmão. Muita gente tem deixado ele no léu lá, batendo na porta, e tá bom, estou ocupado. Depois você volta. Agora não, eu estou muito novo, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para viver. Sem ele, não tem não. Sem ele a vida é curta.
Sem Ele a vida é desperdiçada no pecado que vai escravizando e destruindo tudo o que há dentro de nós. Por isso que a salvação pertence ao Senhor e Ele está todo o tempo sentado no trono, irmãos. E nesse lugar Ele não está lá só deixando a gente se lascar nessa vida, não, nada disso. Pelo contrário, Ele está trabalhando para você acertar o caminho da salvação. E o caminho é Jesus. Quando você vai encontrar com Ele? Quando que você vai decidir andar nesse caminho? Quando que você vai decidir entender que Ele pagou um preço para comprar você e tirar você dessa vida ruim? Essa é a grande tacada da salvação que nós aprendemos com Jesus nessa passagem, a salvação para todos. A segunda coisa, esse sacrifício veio para remover os nossos pecados. Ele não veio passar um paninho e deixar lá manchas na nossa história. Ele remove completamente toda a mancha do pecado. João 6,47 diz: asseguro-lhes que aquele que crê que tem a vida eterna. Crer tem a vida eterna. Se você crê, você tem a garantia da vida eterna. Ah, é só isso? Não. Marcos 14, 23 e 24 diz que Ele tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Observe aqui, irmãos, esse conceito de expiação do sangue de Cristo. Aonde estão as raízes? Lá no Pentateuco, quando o Senhor falou para Moisés sobre sacrifícios constantes de animais. E agora, ele não está mais naquela época. Eram sacrifícios limitados e temporários. Acabou ali, acabou. O cara voltava a pegar, trazia outro animalzinho, mais um animal morrendo, ia perder o rebanho todo de tanto pecado, né? Ia estar toda hora oferecendo o pobrezinho de um animal ali, mas o sacrifício do Senhor Jesus foi definitivo e completo. E isso é fantástico, diga amém. Porque Ele fez isso uma única vez por todas, não precisa Ele viver morrendo. Ei, a nova aliança de Jesus, Ele não nos traz, irmão, não é para você estar todo o tempo pecando e voltando, é definitivo. Se esse sacrifício não foi suficiente para mudar a minha vida, nada mais nesse mundo vai mudar. Se nós não tivermos nossa mente aberta para entender, eu que preciso da graça do Senhor, eu que merecia estar naquela cruz, por isso o sacrifício do sangue é para lembrar, aquele lugar era meu, aquele lugar era teu. E Ele disse: não, filho, não, eu não vou deixar você sofrer tanto assim. Então, quando nós olhamos ali, fala da nova aliança. E essa nova aliança, Jesus, quando estava ali, Ele disse uma palavra fantástica, irmãos. Está consumado, aleluias. Está feito, está acabado, é o fim, não tem outro, então, não tem outra série, não tem outro capítulo, a nossa história acabou ali. Ele consumou a vida velha naquele lugar. Agora, é tudo novo, diga aleluias. Eu fico impactada com aqueles que experimentam o novo de Deus e voltam para trás. Ei, crente, é novidade. Vai viver o novo, para de querer viver a vida velha. Volta para as drogas, volta para a prostituição, volta para a pornografia. Não, crente, olha para frente que você vai ver pureza, santidade, amor, companhia. Tudo você vai ter do lado dele. O que esses bichos lá te deram? Destruição. Acabou teu casamento, acabou tua vida financeira, acabou teu físico, teu corpo doente, magro, esquelético, de tanta droga. Não volte para a lama como um porco, pelo amor de Jesus. É uma figura muito esdrúxula, mas é o que acontece. Tem um livro que fala os porcos na sala. Vocês precisam ler esse livro. Limpa o porco, lava o porco, põe ele bem bonitinho, coloca lá na sala para ver televisão. Abre a porta para você ver. Ele sai correndo para a lama, se lambuza todinho, porque ele não aguenta viver na limpeza. Ele é imundo, é um animal imundo. Irmãos, tem quanta gente que vem para a igreja, recebe a cura, a libertação, está todo bonitinho, quando pensa que não, você encontra o cara como um porco sujo na lama. Rapaz, o que aconteceu contigo? Semblante caído, todo esquelético.
porque volta para a vida velha. Jesus, ele disse, está consumado, acabou, não tem nada do velho, você vai viver tudo novo. Agora, por que volta, apóstolo? Então, porque não enche o seu coração com o novo, continua lá remoendo o velho, vai lá buscar lixo, comida no lixo. Misericórdia. É pesado o que eu estou dizendo, irmãos, mas é o que acontece no mundo espiritual, quando você abandona a nova aliança, quando você abandona o Senhor Jesus. Léo Bigger, ele diz, Jesus fez tudo de forma completa. Hoje, a nossa parte é aceitar esse presente de extrema graça e receber a reconexão com o Pai. É o simples. Nós não precisamos fazer mais nada, Ele já fez. Agora vamos nos reconectar com os céus e viver essa graça do Senhor na nossa vida. A terceira coisa fala de acesso aos milagres. O fantástico dessa ceia, irmãos, ele mostra os milagres que nós podemos vivenciar com o Senhor Jesus. João 6, 30 e 31, então lhes perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, eu lhes dei a comer o pão do céu. Olha que nesse capítulo, em que eles pedem um sinal do Senhor, é algo muito, muito estranho, porque minutos antes, pouco tempo antes, no mesmo início, nesse mesmo capítulo 6, no versículo 1, começa Jesus fazendo o que, irmãos? Um milagre da multiplicação do pão. Eles comeram pão a fartar ali, ficaram maravilhados com um milagre extraordinário desse do Senhor. 5.000 pessoas comeram daquele pão ali, e ali eles viram logo depois, nesse mesmo capítulo, mais um sinal, Jesus andando sobre as águas, indo encontrar com eles no barco, mais lá na frente, 2 sinais extraordinários, todos 2 sobrenaturais, que não é comum, e agora vem com essa cara de pau dizer, Senhor, dá um sinal que tu mostras aí, para que a gente creia em ti. Como assim? Tem pessoas incrédulas nesse nível, irmãos. Jesus está fazendo e é como se não enxergasse. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está falando, Jesus está tratando. Me dá um sinal, Senhor. Irmãos, vamos ser mais verdadeiros com o Senhor, porque sinais estão sendo dados todos os dias para nós. Eu não sei você, mas todos os dias eu vejo milagres de Deus acontecendo. Tem testemunhos aqui no culto da madrugada tremendo do que Deus tem feito. São verdadeiros milagres que o Senhor está fazendo e operando. Agora chega para o Senhor e diz, nossos antepassados comeram maná lá, e agora, o que tu vai nos dar de comer? Acabou de comer o pão que multiplicou, tanto que a Bíblia diz que Jesus fez esse milagre, no verso 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Qual foi esse milagre que ele viu aqui no versículo 14, irmãos? Jesus multiplicando o pão e os peixes. Acabou de ver o milagre, disse, mas Moisés multiplicou lá, e tu, seu incrédulo, não viu multiplicar agora não? E está pedindo outro sinal. Jesus, ele era muito paciente, irmãos, veja que ele ainda responde com eles com amor, porque Jesus, ele estava ali buscando aquelas pessoas para vir para o reino, e eles só queriam sinais. Não tem gente que vem para a igreja que só quer bênção, só quer bênção, mas não quer mudar de vida. Só quer usufruir da graça do Senhor, da misericórdia de Deus, mas quer continuar com a vida velha. Não rola, meu irmão, você não chega no céu dessa forma. Eu tenho que alertar seu coração acerca da verdade de Deus para as nossas vidas, porque nós não podemos estar nos comparando com qualquer outra pessoa, como essas pessoas estão falando. Moisés fez o que, meu filho? Moisés fez algo extraordinário lá. Ele multiplicou o pão. Mas olha o que diz aqui no verso 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, quem vos dá. É meu Pai quem vos dá. Veja que ele fala que Moisés deu lá atrás, no passado. Mas aqui, quando ele fala do pão que deu Pai dá,
é hoje. Ele continua dando o pão para mim e para você hoje. É o meu Pai quem te dá. Moisés, ele deu lá atrás, mas aquele pão foi. Agora, quem nos alimenta é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o pão vivo que desceu do céu. Por isso, irmãos, que essa multidão, elas ficam aí todo o tempo querendo sinais, mostrando o que aconteceu lá atrás, como se hoje não acontecesse. Ah, Moisés deu o pão por 40 anos. Ok, mas aquele povo entrou na terra prometida? Não comeram o pão, mas não entraram. Isso é preocupante, irmãos. Quantas pessoas têm comido desse pão, ouvido palavras extraordinárias de Deus, mas não estão lá dentro. Querido, não fique de fora, em nome de Jesus. Não é só comer o pão, você precisa entrar na terra prometida. A salvação é o ponto principal para você chegar lá. É reconhecer esse sacrifício de Jesus para que haja mudança na sua vida. Jesus, ele veio para suprir-nos de todas as formas e nos garantir: vamos juntos, eu vou com você até a presença do meu Pai. Olha que coisa fantástica, ele prometeu que não vai nos deixar sozinhos. Moisés era um homem como eu e você, ele não podia estar lá de mão dada com aqueles milhões de pessoas ali para caminhar, para eles não pecarem. Irmãos, não é a presença de um líder que vai impedir você de pecar. O pecado, ele está aqui dentro, é a intenção do seu coração. O que vai impedir você de pecar é a presença do Espírito Santo em você, atuante todos os dias, todos os dias, todos os dias. Esse mover do Espírito dentro de nós não nos faz desejar outra coisa senão a face do Senhor. É dizer: santo é o Senhor, santo é o Senhor. Cantar e sentir o mover de Deus é fantástico, mas faça isso todos os dias. Todos os dias, não é só um culto de domingo, ele se manifesta todos os dias, todas as manhãs você acorda, o mover de Deus já vem forte. Ele já move nosso coração. Querido, eu tenho que falar, porque toda manhã aqui é um mover de Deus extraordinário. Você tem que viver essa novidade de Deus, a cura da alma. Versos 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Guarde essa palavra, eu sou. Eu sou, eu sou, foi o nome que ele mandou que Moisés se apresentasse. Isso quer dizer: eu sou a fonte suprema, eu sou aquele que traz o sustento espiritual. Então é o grande eu sou. E essa palavra é tão forte, irmãos, que ele fala da sua identidade divina. E quando ele mostra a sua identidade divina, é exatamente para nos posicionar quanto à nossa vida espiritual. Seja qual for a luta, se você estiver posicionado, você vai vencer, porque você sabe quem você é em Deus. Em Deus somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aquelas pessoas comeram o pão de Jesus, da multiplicação nesse capítulo, e eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A ingenuidade que Jesus estava mostrando, que assim como aquele pãozinho era pouco e saciou tantas milhares de pessoas, ele pode parecer que é pouco porque ele é um, mas ele tem o poder de saciar toda a humanidade dessa terra, suprir todas as necessidades emocionais. A crise do nosso século, irmãos, é emocional. As pessoas estão cheias de mimimi, estão sensíveis, fragilizados, não têm opinião própria. Maria vai com as outras, o que o outro diz vai, a influência de um, influência de outro, influência da internet. Você tem que saber quem você é, meu irmão. Seja você mesmo em Cristo, revele a sua identidade, não imite ninguém, não vá atrás de ninguém. Jesus é o modelo para a igreja seguir. Essa é a nossa posição. Por isso que a ânsia deles, naquele momento, era serem alimentados pelo Senhor na sua alma. Senhor, mostra onde que, ou dá-nos sempre desse pão. Ele disse: eu estou aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vou manter você alimentado enquanto você caminhar comigo. Enquanto você estiver com o Senhor, não vai faltar provisão para você. Você vai estar com a sua alma saciada, irmãos. A promessa de Deus é para trazer esse equilíbrio emocional que as pessoas perderam.
As pessoas estão hoje depressas, só dormem debaixo de remédio. Irmão, você é cristão, você é filho de Deus. Se você tem uma doença, beleza, deixa o médico te tratar. Mas você não tem nada e está colocando doença em você. Muda esse discurso. Hoje a moda é dizer, eu tenho TDAH. Qual é, meu? Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Para de estar chamando doença para o seu corpo. É normal um momento de distração ou outra, mas se você foca no pão vivo que desceu do céu, não tem TDAH nem letra nenhuma que vai parar você. Você vai ser saudável no corpo, na alma e no espírito, porque Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, não falta nada no teu corpo. Ele entra em harmonia, Ele põe o teu corpo em equilíbrio, tuas emoções estão pautadas nele, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele põe vigor, força no teu corpo para você se mexer, para você ir e voltar, sem ficar para levantar uma luta. Busca a tua cura no Senhor dos Exércitos. Não tem desculpa que você é idoso, se você é obeso, diminui as suas banhas, mas fique forte. O Senhor fortalece a nossa vida.